Vai guardar. Ô, Deva. Sim. Ô, Deva. Não, mas ele é plástico. Ele é plástico. Mas a qualidade da câmera. Vou ler uma sequência de versos aqui. Ó. Capítulo 2, capítulo preferido. Cadê o. Chamado Bhagavad Gita. Pô, não é. Vishnupada Paramahansa Parivasachara Stotrasata Divina Graça Seva Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki Madhura Chara da Exclusivite Shila Prabhupada Ki Vishnupada Paramahansa Parivasachara Stotrasata Divina Graça Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Maharaj Ki Shirada Gopinata Ji Ki Shirada Krishna Gopa Gopinata Shamakunda Radakunda Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Shri Mayapur Dham Ki Shri Jagannath Puri Dham Ki Shri Navagopula Dham Ki Shri Harinama Sankirtana Jagya Ki Yuga Dharma Nama Sankirtana Jagya Ki Sri Santo Estreital dos Rios Divina Graça Chapropada Ki Sri Santo Barra Bhagavad Prasada Ki Sadhu Sangha Ki Tagora Premanande, todas as glórias para os devotos reunidos, todas as glórias para os devotos reunidos, todas as glórias sejam para os devotos reunidos. Então, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Hare Krishna, devotos, muito obrigado pela associação de vocês. Obrigado por oportunidade do Bhagavad Gita. Então, lendo o Bhagavad Gita, a tradução e o significado dado por sua divina graça Seva Bhaktivedanta Swami Shila Prabhupada Ki Jai. Bhagavad Gita como ele é, capítulo 2,
o verso 58, 59 e 60. O título do capítulo é Resumo do conteúdo do Gita. Om Agyana Timirandasya Gyananjanan Shalakaya Chashru Militangena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Dinamine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nivishesha Sundavadi Paschacha Deshatarine Jai Shri Krishna Chaitanya Jai Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Vanchakalpatarus Vyacha Kripa Sindhu Devacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. Eu vou ler o primeiro verso em sânscrito sozinho. Yada Saharate Chaya Urmoni Ganiva Sarvasaha Idriya Nidriya Deviyans Tasya Pragyapatistita. Lendo palavra por palavra sozinho. Yada, quando? Yada, quando? Saharate, recolhe. Cha, também. Ya, ele. Urma, tartaruga. Angani, membros. Iva, como. Sarvasaha, completamente. Indriani, sentidos. Indriya. Arte, biyaha, dos objetos dos sentidos. Tasya, sua. Pragyana, consciência. Pratistita, fixa. A tradução, vou ler sozinho. Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, está firmemente fixo em consciência perfeita. Vamos repetir, por favor. Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, está firmemente fixo em consciência perfeita. Para o significado. Conhece-se um yogi, o devoto ou alma autorrealizada, quando ele é capaz de controlar os sentidos conforme seu plano. A maioria das pessoas é, porém, serva dos sentidos e, portanto, segue tudo aquilo que os sentidos ditam. Essa é a resposta à questão formulada por alguém que quer identificar o comportamento do yogi. Os sentidos são comparados a serpentes venenosas. Eles querem agir bem à vontade e sem restrição. O yogi ou devoto deve ser muito forte para controlar os sentidos, como o encantador de serpentes. Ele nunca lhes permite agir independentemente. Há muitos preceitos nas escrituras reveladas. Alguns proíbem e outros permitem certas ações. A não ser que alguém seja capaz de seguir as permissões e proibições, abster-se do gozo dos sentidos, não lhe será possível estar firmemente fixo em consciência de Krishna. O melhor exemplo apresentado nesta passagem é o da tartaruga. A tartaruga pode, a qualquer momento, recolher seus sentidos e voltar a manifestá-los a qualquer hora com objetivos específicos. Da mesma forma, os sentidos das pessoas conscientes de Krishna são usados somente para alguma finalidade específica,
aplicados a serviço do Senhor. Caso contrário, eles os recolhem. Aqui Árjuna está sendo ensinado a usar seus sentidos a serviço do Senhor, e não para sua própria satisfação. Com esta analogia, em que a tartaruga conserva dentro de si os sentidos, aprende-se a mantê-los sempre a serviço do Senhor. Agora o verso 59. A alma corporificada pode restringir-se do gozo dos sentidos, embora permaneça o gosto pelo objeto dos sentidos, porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela se fixa em consciência. Significado: se a pessoa não se situar transcendentalmente, não lhe será possível evitar o desfrute dos sentidos. O processo de restrição do gozo dos sentidos, por meio de regras e regulações, é algo como restringir um doente de certos tipos de comestíveis. O paciente, porém, nem gosta dessas restrições, nem perde o interesse pelos alimentos. Do mesmo modo, a restrição dos sentidos, por meio de algum processo espiritual, como Astanga Yoga, em conexão com Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana e etc., é recomendado a pessoas menos inteligentes, que não têm um conhecimento melhor, mas que no curso de seu progresso na consciência de Krishna, experimentou a beleza do Supremo Senhor Krishna. Ela perde o gosto por coisas materiais mortas. Portanto, as restrições valem para os neófitos, menos inteligentes. No progresso da vida espiritual, mais restrições valem apenas até o ponto de se adquirir gosto pela consciência de Krishna. Quando se é de fato consciente de Krishna, automaticamente se perde o gosto por coisas insípidas. Último verso, verso 60. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Árjuna, que arrebatam a força, mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Significado: há muitos sábios, filósofos e transcendentalistas eruditos que tentam subjugar os sentidos, mas apesar de seus esforços, mesmo os maiores deles, impelidos pela mente agitada, são às vezes vítimas pelo gozo dos sentidos materiais. Mesmo Vishwamrita, um grande sábio yogi perfeito, foi enganado por Menaka para desfrutar de prazer sexual. Embora o yogi estivesse se esforçando por controlar os sentidos com rigorosas espécies de penitências e com prática de yoga, e naturalmente há na história do mundo muitíssimos casos semelhantes. Portanto, quando não se tem plena consciência de Krishna, é muito difícil controlar a mente e os sentidos. Sem ocupar a mente em Krishna, não se pode afastar-se dessas ocupações materiais. Um exemplo prático é dado por Sri Jamunacharya, um grande santo e devoto, que diz: Yada avani mamacheta Krishna padara vrinde navara sadamani yudyatan ratum asiti tadi avadi bata nari sangame smaranani bhavati mukha viraha sustu nistivanancha. Desde o momento em que a minha mente passou a ocupar-se no serviço aos pés de lótus do Senhor Krishna, e passei a sentir o prazer transcendental que se renova a cada instante, sempre que penso em vida sexual com uma mulher, meu rosto imediatamente olha para outra direção e cuspo no pensamento. A consciência de Krishna é um fenômeno tão transcendentalmente bom que, graças a ela, o prazer material se torna desagradável de imediato. É como se um homem faminto tivesse satisfeito a fome com suficiente quantidade de alimentos nutritivos,
Maharaj Ambarisha também derrotou um grande yogi, Durvasa Muni, só porque sua mente estava ocupada em consciência de Krishna. Savaina Mana Krishna Padaravindayo Vanchasi Vaikunta Guna Nurvanane. Prabhupada encerra com esse verso aqui que ele não deixou a tradução. Né? Citando, acho que um verso do Srimad Bhagavatam desse passatempo de Durvasa Muni. Então, Jnana e Vairagya, conhecimento e renúncia. Chaitanya Mahaprabhu sempre enfatizou esses dois pontos, né? Sem o conhecimento e a renúncia, é impossível você avançar espiritualmente, né? Porque vida espiritual significa você desapegar das coisas materiais. Não necessariamente você abrir mão delas, mas você estar desapegado, mesmo tendo elas em posse. Então, todo o processo aqui começa com o quê? A pessoa, quando inicia a vida espiritual, ela não tem um gosto espiritualmente profundo em consciência de Krishna. Né? A gente vê isso. Ou muitas vezes não no início, mas ao longo da vida espiritual. E aí ela sempre tem que restringir o sentido. É o preço que ela paga para poder fazer algum progresso espiritual. Só que esse processo de se restringir, de evitar certas coisas, ele é um processo artificial. O Prabhupada fala que é para pessoas menos inteligentes. Você não vai conseguir se manter nessa plataforma. Por quê? Porque a mente ela busca prazer. Você quer dormir? Não. Tá com sono? Então a mente ela está buscando prazer. Então você vai estar no mundo, só que de início você bloqueia a sua mente para não gratificar os sentidos. Só que isso é artificial, você não vai conseguir se manter. A mente ela é chanchala, ela aceita e rejeita, ela busca prazer. A mente ela tá atrás de novos prazeres, né? Então você vai poder controlar ela reprimi-la por algum momento. Que nem fala, você de início você reprime ela, mas isso é artificial. Isso é um processo neófito, é um processo canista. O Prabhupada explica, o canista ele só vê Krishna na deidade, ele só vê Krishna no Dhamma sagrado, ele não vê Krishna no coração das outras entidades vivas, ele não vê Krishna em toda parte. E Prabhupada fala, você tem que se tornar um devoto Madhyama. E o devoto Madhyama, ele já começa a trabalhar nessa consciência, que é o segundo verso. Ele fala, depois de você retirar os seus sentidos, você deve, a alma, ele já deixa claro, você nesse processo de restrição, você não vai conseguir permanecer, porque é um processo artificial. Mas é o primeiro passo, porque somente restringindo as atividades abomináveis, você vai ter alguma oportunidade de se ocupar em atividades transcendentais, né? Você tem que é um processo científico, um processo mecânico, porque tem as almas que elas já estão no processo mais evoluído de consciência de Krishna, né? São as almas liberadas, mas o nosso processo é um processo sistemático, é uma fórmula. O Prabhupada trouxe uma fórmula para a gente amadurecer em consciência de Krishna, e nada é especulado. Você vê o Bhagavad Gita dando isso como exemplo. Mas se você se permanecer só restringindo, não, Prabhu, eu não faço isso. Você vê, não, Prabhu, eu não posso fazer isso. E você continua só restringindo os seus sentidos, sem buscar alguma coisa em consciência de Krishna que você desfruta. Ou espiritualizar os seus desejos, isso é artificial. Com certeza você vai permanecer por um tempo, e a vida espiritual vai se tornar apenas uma religião. Você vai se tornar um praticante religioso, às vezes por medo de não ser punido, mas você não vai experimentar um gosto. E a vida espiritual, você vê, a Prabhupada criou um movimento para a consciência de Krishna. Então, quantas atividades tem nesse movimento, né? Quantas atividades você canta para Krishna, Shravana, Kirtana, Smarana, Padana. Então você canta, você ouve sobre Krishna, você pensa em Krishna, você se ocupa em serviço devocional diretamente a Krishna. E aí depois, no terceiro verso aqui, sobre esse tópico, Krishna explica que os sentidos, eles são muito poderosos. Então essa luta com os sentidos, ela é constante, ela é infinita, né? Tinha o Maharaj Krishna sempre falava assim que quando você começa a sua vida espiritual é o mar de rosas. O mar não dá nem muita bola para você. Você fica despercebido na mão da energia ilusória. Então a pessoa experimenta, é muito dado e pouco cobrado, né?
Krishna dá uma amostra grátis. Mas aí depois a pessoa... É isso mesmo. Isso é bem comum. Vários devotos assim que tem isso nítido, né? Quando começou a vida espiritual, tudo era impressionante, assim, tudo tão doce, né? Aí depois vem a cobrança, né? É meio que assim também, né? Vem o namoro, depois o noivado, o casamento. Então, Krishna dá muita misericórdia. Daí o devoto ele pega e começa a assumir alguns compromissos, né? Até Prabhupada brincou com isso, falou assim, que, né? Eu enganei vocês, o processo não é tão simples quanto parece, não é tão fácil, é simples, mas não é tão fácil. Então aí o devoto vai, aceita a iniciação, depois ele aceita a iniciação bramínica. Então o que acontece? Muita purificação. O mestre espiritual ele tira o karma, né? Então a vida da pessoa fica mais leve. Mas o que vem como contrapeso? Responsabilidade. Tudo que a pessoa fala é registrado, tem peso. Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Né? As atitudes dela. Né? O Srimad Bhagavatam fala, né, que existem os planetas infernais, mas para os brahmanas existem planetas infernais específicos. Por quê? Porque foi dado poder. Com poder vem maiores responsabilidades. Então aí continua a vida espiritual. Não que seja obrigatório isso, mas vem Vanaprastha, né? Depois vem Sannyasa. Não que seja obrigatório você passar por tudo isso, porque para você se tornar um devoto puro de Krishna, né, não existe uma regra específica. Mas isso é um ciclo meio que natural, né? E aí ele falava assim, aí quando o devoto toma sannyasi, né? Sannyasi ou sannyasini, né? Também se for as devotas, né? Que sannyasi significa, Prabhupada explica, sannyasi significa você renunciar tudo para Krishna, tudo. É o seu próprio eu, sua vida completamente. Isso é sannyasi. Então não tem diferença de distinção de sexo. Qualquer pessoa que renuncia, pode ser um jovem, pode ser um sannyasi sem danda. Então é quando ele realmente aceita esse voto, a energia ilusória, ela veste luva e dá um par de luva para ele e fala, agora vamos ver como é que vai ser, né? Como é que vai ser como é que você vai agir agora. Porque a situação material que nós nos encontramos é uma situação muito complexa. A gente está há muito tempo aqui, a dívida é muito grande e o envolvimento é muito grande. Então, esse privilégio que a gente tem de executar esse processo de Bhakti Yoga, privilégio. Por que é um privilégio? Porque foi dado mesmo para pessoas que não têm qualificações. Em Kali Yuga, que nem ainda Prabhu falava assim, Kali Yuga, nem seres humanos, as entidades não são nem consideradas seres humanos, são criaturas de Kali Yuga. Porque os hábitos são muito longe do que era uma civilização avançada. A gente vê, é só você ligar o jornal. Então, muita misericórdia foi dada. Né? Muita misericórdia foi dada. Mas, assim, o mínimo, Chaitanya Mahaprabhu falava, né, que esse processo, para cantar os santos nomes, como que é aquele verso que fala? Que são exigidas poucas regras e regulações? Qual que é? Nossa, que é regras rígidas? Não existe regras rígidas e severas no processo de cantar os santos nomes do Senhor. Porque em outras eras eles meditavam por anos. Fala que antes de eles meditarem, eles faziam jejum para limpar o organismo todo, limpar o intestino. Era um jejum de dias para executar essas yogas que o Prabhupada falou. Que nessa era são para pessoas menos inteligentes. O Prabhupada falou que tem significado. Por quê? Porque todo esse processo aqui é simplesmente para controlar a mente. Mas esse controle da mente ainda é artificial. Ele significa que você vai controlar a mente para iniciar a sua busca espiritual. Mas se você não buscar da maneira correta, se você não encontrar algo nessa busca, provavelmente você vai cair. Porque é artificial. Agora o processo de Bhakti Yoga não. É um processo perfeito. Um processo que você ocupa os seus sentidos diretamente para Krishna. Shravana, Kirtana, Smarana, Padana, Seva. Você ouve sobre Krishna, fala sobre Krishna, você cozinha para Krishna. Pelo menos essa é a ideia. Você vai ocupar todos os seus sentidos para Krishna. Por quê? Porque ninguém é forte o suficiente para bater de frente com Maya. Então, por isso que o processo é perfeito. O Prabhupada falava que todas as nossas atividades têm que ser direcionadas para Krishna. Um momento que a gente pensa em executar alguma atividade que não é relacionada com Krishna, você já está correndo um grande risco de ficar enredado nesse mundo material, de criar karma,
de se iludir ou de criar uma fonte de sofrimento. Por isso que fala que o único processo de garantido da gente sair desse mundo é o serviço devocional puro, constante, ininterrupto. Tem um verso do Bhagavatam também, que fala sobre esse processo. Então aí fala, você começou o seu processo, você vê os yogis, eles começam esse processo de respiração, então eles ficam mais calmos, eles levam uma vida pacífica. Aí daqui a pouco eles começam, eles se perdem. Hoje em dia está na moda, né? Todos esses processos de yoga, de respiração, de hatha yoga. Mas você vê que daqui a pouco a pessoa começa a misturar tudo. Depois ela já nem sabe explicar mais quem é Deus. Realmente ela tem uma vida mais civilizada. Ela já está fazendo um progresso. Mas normalmente é muito arriscado, ela volta a cair. Né? Então nós recebemos o privilégio, que é algo tão simples que a gente às vezes não dá o devido valor. Harinama Sankirtana Jaga, cantar de santos nomes de Krishna. Fala que, antigamente falava muito, os semideuses faziam fila para poder nascer no movimento de Sankirtana Chaitanya Mahaprabhu. Não é porque nascer em Kali Yuga, mas para nascer no movimento de Sankirtana Chaitanya Mahaprabhu. Por quê? Porque muito é dado por pouco esforço. Executando Harinama Sankirtana, você satisfaz todos os semideuses, você satisfaz a suprema personalidade de Deus e controla os seus sentidos. Uma atividade extremamente agradável. Tão agradável ao ponto que os devotos se reúnem e cantam 4, 5 horas. E sempre estão fazendo planos de cantar. Né? E as outras atividades que estão envolvidas também. Né? Distribuição de literatura, porque também isso é Sankirtana. Distribuição de prasada também é Sankirtana. A ideia é a gente não... Prabhupada criou esse movimento com a ideia de que a gente não se tornasse salvacionistas. Porque esse movimento, o DNA do movimento, a formação do movimento é que você se liberta libertando outros. Você pode ver, a Prabhupada ele demonstrou isso muitas e muitas vezes. Que esse movimento, você vai ter muito êxito se sacrificando para dar Krishna para outras pessoas. Quantos exemplos? De Acharadeva estava no aeroporto, o Prabhupada chegou e tinha centenas de devotos com guirlanda, e Acharadeva estava no fundo fazendo Sankirtana, distribuindo o livro. E aí o Prabhupada perguntou, qual é aquele devoto lá? Depois eu quero falar com ele. Ficou feliz, aí o Prabhupada foi contemplado. Ele estava distribuindo o livro. Tudo isso, se você examina a vida de Prabhupada, você vê que sempre ele estava ali mostrando um nível de satisfação superior pelos devotos que estavam se esforçando para distribuir a consciência de Krishna. Ele não é um movimento, não é um processo religioso que visa a salvação, né? Apenas a salvação, você se livrar do inferno, se livrar do sofrimento. O Prabhupada criou um movimento que na verdade é um movimento religioso, Sanatana Dharma. Se você for estudar a vida de todos os religiosos, todos os líderes, que nem Jesus, sempre que eles chegam no auge da vida espiritual, a principal característica deles é manifestar compaixão pelas outras entidades vivas. Se você não chega ao ponto de manifestar ainda compaixão pelas outras entidades vivas que estão sofrendo, mesmo que seja o desejo de manifestar essa compaixão, então ainda o seu progresso está iniciando. Né? E esse é o termômetro. Porque você entende que é somente devido à ignorância que as entidades vivas estão sofrendo as reações das atividades pecaminosas. Então a única coisa que elas não têm ainda é o conhecimento.